Olá pessoal, tudo bem? Neste vídeo nós vamos falar do método de classificação chamado de máquinas de vetores de suporte. Em inglês vem da sigla SVM, Support Vector Machine. É um método que também pode ser utilizado para regressão, mas nós vamos falar dele aqui no contexto de problemas de classificação, tá bom? Você vai encontrar muito material que às vezes é direto no SVM, porém a abordagem inicial que é trabalhada antes de chegar nas máquinas de vetores de suporte propriamente, são mais simples. Então primeiro a gente vai trabalhar um classificador de máxima margem, depois nós vamos ver o classificador de vetor de suporte e depois nós vamos generalizar isso trabalhando com o conceito de máquinas de vetores de suporte, que é um método bem mais poderoso que estes iniciais aqui. Então vamos começar aqui falando de forma bem intuitiva aqui da ideia do classificador de máxima margem. O que acontece? Eu vou considerar aqui um problema de classificação de duas classes, onde eu tenho uma classe codificada em -1, que está aqui em verde, e uma classe codificada em +1, que está aqui em vermelho. E a gente está trabalhando esse problema aqui num caso de duas variáveis regressoras, então, no espaço aqui das variáveis independentes, no espaço de decisão de duas dimensões. Então, K, o nosso K é igual a 2. Basicamente, o nosso desejo é encontrar aqui um classificador, nesse caso linear, ou seja, o que a gente chama de hiperplano, de forma geral, que divida essas observações aqui em duas classes perfeitamente separáveis. Só que o problema é que aqui eu tenho infinitas soluções para esse problema. Percebam que eu consigo ajustar infinitos hiperplanos aqui que vão separar perfeitamente essas duas classes para os dados de treino. O problema é que a gente sabe que em aprendizagem estatística, em aprendizagem de máquina, nós temos aquilo que a gente chama de falta de ajuste, que aí seria o problema aqui já nos dados de treino, quando eu não consigo a separação boa. E nós temos um problema mais grave, ou na verdade mais difícil de identificar às vezes, que é o problema de sobreajuste ou overfitting, que às vezes eu tenho uma classificação boa aqui, perfeita nos dados de treino. Por exemplo, eu mostrei várias soluções agora há pouco, né? Mas para os dados de teste você não tem um bom resultado. Tá? Então, para evitar overfitting, né, esse método de classificador de máxima margem vai trabalhar a busca de um hiperplano. O que seria o hiperplano? Basicamente, o hiperplano seria a fronteira. No caso aqui, onde a gente está trabalhando com duas variáveis regressoras apenas, eu tenho esse hiperplano como sendo uma linha. Então, aqui de forma geral, para cá variáveis regressoras, seria essa função linear, né, que nós temos aqui como sendo a função de um hiperplano. Para duas dimensões, né, essa função aqui para representar a linha, eu poderia representar da seguinte forma: beta 0 mais beta 1 x1 mais beta 2 x2 igual a 0. E aí, se eu tenho esse hiperplano, quando eu avalio ele num x qualquer aqui, obtendo um valor maior que 0, então eu classifico a minha observação como pertencendo à classe +1. Porém, se eu pego esse mesmo hiperplano e avalio num x qualquer e obtenho um valor menor que 0, eu vou classificar isso para a classe -1, tá? Então eu codifico aqui minhas classes em -1 e +1. E aqui a gente pode também representar esse hiperplano da seguinte forma, como sendo beta 0 mais b transposta x, onde b é igual ao nosso vetor aqui de, vamos chamar aqui de coeficientes lineares, né, que nos dão um relacionamento aqui do nosso hiperplano, nesse caso da nossa linha, com as nossas features, as nossas variáveis aqui independentes, a partir das quais eu quero fazer classificação, tá? E lógico, eu posso representar o nosso x aqui também dessa forma. Nesse caso aqui, x1 e x2, né? Mas se eu pensar de forma geral, seria um vetor x1, x2 até xk linhas. E aí, o que acontece aqui? Esse hiperplano, ele tem uma propriedade aqui importantíssima, que é a seguinte: se eu pegar esse hiperplano, deixa eu copiar ele aqui só para não ficar sempre repetindo a mesma coisa. Então, se eu pego esse hiperplano e multiplico por yi, que eu já disse para vocês que pode receber o valor de +1 se o meu x avaliado no hiperplano for positivo, e pode receber o valor de -1 se o meu x ao ser avaliado no hiperplano for negativo, tá? Então, por exemplo, se eu tenho isso daqui positivo, yi, né, para aquele xi qualquer, por exemplo, um ponto aqui de interesse xi for positivo, ou seja, está acima do hiperplano, né?
eu vou classificar isso daqui, né, esse yi como sendo mais 1. Isso daqui vai dar um número maior que 0, né? Isso daqui é mais 1 vezes um número maior que 0 vai dar um valor maior que 0. Agora, se por acaso eu tiver aqui um ponto xi abaixo aqui do meu hiperplano, eu vou ter o valor desse xi quando avaliado no hiperplano menor que 0 e, portanto, o y relativo a esse ponto, eu vou classificar como menos 1, e aí menos 1 vezes o número negativo, menos vezes menos, mais também vai dar um número positivo. Essa propriedade é importante para a gente garantir o quê? Que sempre eu estou classificando um ponto corretamente, tá? Basicamente, isso aqui garante que você vai sempre classificar um ponto corretamente aqui com o nosso classificador de máxima margem, tá? Então vamos entender como que a gente obtém um hiperplano que vai garantir um classificador de máxima margem. Então é o seguinte, vamos pensar aqui novamente no nosso hiperplano, né? Eu vou já desenhar ele aqui. O que acontece? Para a gente garantir um hiperplano que tem máxima margem, basicamente, nós vamos tentar considerar as observações que estão mais próximas aqui do nosso hiperplano, tá? Para definir o que a gente chama de margem. Tá? Então, isso aqui seria uma das margens que está relacionada aqui à classe azul, e aqui seria outra margem que está relacionada aqui à classe que está em vermelho. E, na verdade, a margem mesmo, ela vai ser a distância aqui, ó, do hiperplano para essa linha tracejada que eu desenhei. Então, aqui seriam as nossas margens, beleza? Vou colocar aqui, ó, margem M, tá? E eu vou dizer aqui, já vou adiantar isso, que de forma codificada, essa margem aqui tem comprimento unitário, de forma padronizada. E aí a gente pode dizer o seguinte, né? Eu já disse para vocês que se eu tenho aqui os meus pontos acima do meu hiperplano, da linha nesse caso, né? Eu vou classificar eles como pertencente à classe mais 1. E se eu tenho os pontos abaixo, eu vou classificar eles como pertencentes à classe menos 1. Tá? Mas eu já mostrei para vocês agora há pouco, né, que o nosso hiperplano, para o caso de duas dimensões, né, eu tenho duas variáveis aqui, vou colocar aqui, ó, x1 no sentido horizontal e x2 aqui no eixo vertical. Então, o nosso hiperplano pode ser representado assim, beta 0 mais beta 1 x1 mais beta 2 x2 igual a 0, tá? Por que é importante ter esse beta 0 aqui? Que às vezes a gente chama ele de vício. Porque se eu não tenho esse beta 0, ou seja, se ele é nulo, essa linha ela passaria aqui pela origem. Então é simplesmente para deslocar, tá? Esse plano, o hiperplano, nesse caso essa linha, da origem aqui. Então a distância perpendicular aqui, da origem até o nosso hiperplano, que é o que a gente quer buscar aqui, para maximizar aqui a nossa qualidade do nosso separador, digamos assim, é essa constante beta 0. E aí nós podemos representar isso aqui também de outra forma. Apagar aqui para não ficar muita coisa. Isso é da seguinte forma, B transposta x mais beta 0 igual a 0. Aqui eu já expliquei para vocês que esses pontos aqui que definem a margem, né, tem que ter no mínimo um ponto em cada classe, mas eu poderia também ter mais um ponto, por exemplo, nessa classe, enfim, né, para definir aí também mais de um vetor de suporte em cada classe. Mas enfim, esses pontos nós chamamos de vetores de suporte. Então, deixa eu tentar definir aqui esses vetores de suporte, desenhando mesmo esses vetores aqui para a gente entender. Esse aqui, na verdade, eu vou até mudar ele de lugar, que ele mais para baixo aqui, só para ficar mais fácil de explicar alguns conceitos. E aí eu posso dizer para vocês o seguinte, que qualquer ponto que estiver aqui nessa linha tracejada, uma vez que eu fiz essa codificação aqui para definir a distância aqui, do nosso hiperplano aqui, para os nossos vetores de suporte, ou seja, a distância da nossa margem unitária, né? Qualquer ponto que esteja nessa margem aqui superior, eu posso dizer que ele vai ter um valor aqui igual a mais 1. Já um ponto que estiver aqui na margem inferior, ele vai ter um valor, quando avaliado aqui na nossa equação que define o hiperplano, igual a menos 1, justamente por causa dessa distância aqui da margem, né, que a gente tem que somar. Então, quando está em cima aqui do nosso hiperplano é 0, né? Só que isso não é permitido na classificação aqui, considerando o classificador de máxima margem. Portanto, esse hiperplano de máxima margem aqui, eu tenho que ter uma classificação perfeita, tá? Eu só vou ter aqui, no máximo, pontos em cima das margens, que são os nossos vetores de suporte, tá? Esses dois aqui
aqui são os vetores de suporte. E é o seguinte, para obter o nosso hiperplano aqui, né, basicamente eu quero maximizar essa margem. Então, na hora que eu olho para esse modelo que eu coloquei aqui, né, eu poderia ter outros modelos aqui, ó. Por exemplo, se eu tivesse uma linha que está aqui assim, ó, ele me dá uma classificação perfeita, mas a margem aqui, né, a margem é a distância perpendicular do meu separador, tá, para o meu vetor de suporte. Então, essa margem aqui, ó, e essa seriam menor que essas aqui que eu desenhei em cinza, tá? Então, eu vou tentar encontrar um classificador que fique nessa posição aqui, ó, desse hiperplano laranjado, que vai maximizar a margem. Tá? Como que a gente vai pensar nisso daí? O nosso vetor de coeficientes, o vetor B é o nosso vetor de coeficientes, né? Beta 1, beta 2 até beta k. No caso, para k igual a 2, eu paro aqui, né, em duas dimensões só. Então, B vai ser um vetor perpendicular aqui ao nosso hiperplano, tá? Só que aqui eu vou considerar o B com comprimento unitário, tá? Então, ele é perpendicular aqui ao hiperplano que a gente deseja obter. Isso aqui, então, é o nosso vetor B. Basicamente, eu consigo projetar aqui os meus vetores de suporte nesse vetor B, nos vetores de coeficientes que vão definir o nosso hiperplano, tá? E a partir dessa projeção, nós conseguimos calcular aqui o comprimento da margem. Como que vai ficar essa projeção? Se eu chamar esse ponto aqui, ó, de XB e chamar esse daqui de XA, que são os nossos vetores de suporte, eu estou falando pontos, né, porque o vetor no espaço aqui, eu posso definir ele com base nas coordenadas. Então, ponto ou vetor, espero que vocês consigam entender que eu estou tentando expressar a mesma coisa. Mas se eu considerar esse ponto XB e XA e projetar eles aqui, a projeção de XB menos a projeção de XA, né, vai ser o comprimento da nossa margem, concorda? Então, eu posso expressar isso da seguinte forma. Ó. A projeção de XB aqui em B vai ficar assim, ó, B transposta XB, e a projeção de XA aqui nesse vetor unitário B vai ficar B transposta XA. E na hora que eu pego isso tudo aqui, né, daqui assim, ó, até na origem aqui, e subtraio disso daqui até na origem, ou seja, B transposta XZ menos B transposta XA, eu tenho o valor da nossa distância aqui entre os vetores de suporte, tá? O valor dessa distância perpendicular aqui ao hiperplano, que é 2 vezes M. Como M é unitário, eu já vou deixar aqui igual a 2, tá? Só que a gente pode fazer uma padronização disso, dividindo essas quantidades pela norma de B, comprimento vetorial ou norma. Recordando aqui, ó, o comprimento de B é a raiz da soma dos quadrados aqui, dos componentes de B. Beta 1 ao quadrado mais beta 2 ao quadrado, nesse caso aqui bidimensional. E aí, se eu colocar aqui B transposta em evidência, eu vou ficar aqui como XB menos XA, tá? Multiplicando B transposta, tá? Dividido pela norma de B, e igual a 2 dividido pela norma de B. Basicamente, isso aqui é a quantidade que nós queremos maximizar. Tá? Então, eu vou até mover isso aqui, porque eu já deixei ali escrito, aqui no canto inferior direito, o problema de maximização que a gente quer resolver. Tá? É muita informação, mas eu espero que dê para a gente raciocinar aí. E aí, basicamente, na hora que eu maximizo essa função aqui, tá? O comprimento da nossa margem, né, padronizada aqui pela norma de B, eu consigo o hiperplano de máxima margem. O hiperplano que maximiza essa margem aqui, tá? Só que só resolver isso, só maximizar isso não resolve o problema. Para eu garantir que eu tenho a máxima margem e também que eu faça uma classificação correta, ou seja, que, por exemplo, não aconteça de eu ter uma observação aqui da classe 1 classificada errada, esteja do lado errado da margem aqui, eu tenho que colocar essa restrição aqui que eu expliquei para vocês lá em cima, ó. YI vezes o ponto aqui no meu hiperplano,
né, tem que ser sempre maior que 1. É o que a gente colocou ali em cima agora há pouco. Basicamente, lá em cima o que tinha diferente é que aqui no lado direito eu tinha 0, porque o 0 é suficiente para garantir que eu estou classificando corretamente as observações. Mas se eu tenho 1 aqui, né, além de ser correto, tá para cima da margem e não só para cima do hiperplano. Então, basicamente, né, o hiperplano de máxima margem é obtido a partir da resolução desse problema de otimização aqui, tá? Só que esse problema, a gente ainda pode reescrever ele de outra forma. Como que eu posso reescrever, na verdade, essa função objetivo aqui? Ela é o análogo a gente minimizar o inverso dela. Então, vai ficar maximizar meio da norma de B. Só que em otimização, se você coloca um quadrado aqui, nessa norma de B, facilita muito. Porque aí, ao invés de eu estar trabalhando com a raiz aqui, né, da soma dos quadrados, eu vou estar trabalhando com a soma dos quadrados, ou seja, eu vou ter uma função convexa que, em termos de otimização, facilita muito o nosso problema, tá? Então, isso daqui a gente pode descrever ainda assim, como sendo meio de B transposta B. Ou também meio de somatório de j igual a 1 até k de beta j ao quadrado. B transposta B vai dar o que está dentro da raiz aqui. Beta 1 ao quadrado mais beta 2 ao quadrado e assim sucessivamente até beta k ao quadrado, esse somatório aqui. Então, pronto, vamos desenvolver mais um pouco isso para um caso mais complexo, que aí nós vamos ter o nosso classificador de vetores de suporte. Então, o que acontece? O classificador de vetores de suporte é uma generalização do classificador de máxima margem, que a gente acabou de ver ali considerando o hiperplano de máxima margem, para casos onde eu não tenho separação perfeita das classes, tá? Então, vou até colocar essa observação aqui. Vamos tentar representar novamente aqui o nosso classificador e tentar discutir essa questão aqui de classes não perfeitamente separáveis, tá? Então tá aqui ó, o nosso hiperplano e percebam que agora, ó, olha só, eu não estou conseguindo uma classificação perfeita. Tá? Eu tenho um ponto aqui que está classificado de forma errada e aqui eu tenho dois pontos também classificados de forma errada. Analogamente. Então, vamos supor que aqui é a linha que define a margem, considerando aqui, eu tenho dois vetores de suporte aqui nessa classe, tá? E nessa classe aqui, vamos colocar aqui, né, que é o vetor mais próximo. Não ficou perfeito o meu desenho, mas vamos supor aqui que aqui está simétrico, tá? O nosso hiperplano está simétrico em relação às duas linhas tracejadas que eu acabei de fazer. Eu vou até colocar aqui, ó, mais uma observação em azul classificada errada. Como que a gente vai fazer para conseguir trabalhar o nosso problema para casos não perfeitamente separáveis? Então, eu vou continuar aqui minimizando a mesma função, tá? Que vai maximizar aqui a nossa margem ou a distância dos vetores de suporte aqui até o nosso hiperplano, né? Só que eu vou violar aqui essa restrição, ó. Então, eu estou subtraindo aqui um εi, que é uma variável de folga, tá? Esse valor da variável de folga tem que ser maior ou igual a 0 para igual a 1 até todas as observações de treino, tá? E a soma de todos os valores das minhas variáveis de folga tem que ser menor que uma constante que a gente vai definir. Essa constante, de certa forma, ela vai definir a posição do nosso hiperplano. Dependendo do valor que a gente colocar para ser ali, o nosso hiperplano poderá ser deslocado aqui nesse problema, tá? E lógico, a gente pode utilizar um método, por exemplo, aí de validação cruzada para tentar buscar o valor ideal dessa constante C, tá? Mas o que seriam essas variáveis de folga? Eu vou tentar ilustrar elas aqui, ó. Seria a distância aqui dos meus pontos que foram classificados errados para o nosso hiperplano, tá? Então aqui eu tenho esses dois azuis que estão aqui no lado vermelho, tá? E aqui essa distância sempre perpendicular, tá? E aqui eu tenho desses dois pontos vermelhos que foram classificados para a classe azul, para o lado errado também, tá? Vou chamar aqui de E1, E2, E3 e E4, tá? Se EI é igual a 0, ponto está do lado correto, a classificação está correta. Então, todas as observações, além dessas que eu marquei, tem, logicamente, essa variável de folga, tá? Vai para i igual a 1 até todas as observações de treino. Mas se aí for menor que 1, eu tenho que o ponto está dentro da margem. Que seria, por exemplo, o caso desse ponto E2 aqui. Ele está classificado errado, mas ele não está para além da margem aqui. Agora, se EI for maior que 1,
o ponto está além da margem. Então, a pior situação seria dos pontos aqui, E3, E4 e também do ponto E1, que estão para além da margem. Então, basicamente seria isso, tá? Para o classificador de vetores de suporte. O separador também é linear, é um caso especial do classificador de margem máxima, porém para problemas que eu não consigo uma separação perfeita. Então, depois de ver aqui o nosso classificador de vetores de suporte, para casos não perfeitamente separáveis, vamos tentar entender aqui o que seria de fato as máquinas de vetores de suporte. Então é o seguinte, quando eu tenho problemas mais complexos, que não são separáveis por fronteiras lineares, eu preciso de aplicar métodos mais complexos. E no caso aqui, do contexto que a gente está falando, né, o classificador de máxima margem ou aquele classificador de vetor de suporte, que é para casos não perfeitamente separáveis, sempre vão nos dar fronteiras lineares. Então, para esse caso que eu estou mostrando aqui, ó, qualquer fronteira linear, eu vou ter vários pontos classificados de forma errada. Tá? Se eu coloco essa linha aqui como classificador, eu vou ter esses pontos classificados no grupo azul, porém eles são vermelhos. E da mesma forma aqui, eu teria esses pontos aqui que são vermelhos classificados no grupo azul também. Então, para esse tipo de problema aqui, eu preciso de uma fronteira mais complexa, uma fronteira que seja não linear. Tá? E aí, logicamente, os vetores de suporte também, né, vão ficar num formato mais complexo, tá? Considerando aqui ambos os lados. Com um ponto mais perto aqui, fica mais difícil de ilustrar, né? Mas enfim, espero que vocês entendam o que eu estou tentando expressar aqui. O que eu quero dizer é que o que a gente viu até agora não dá para trabalhar esse tipo de problema. Então, esse classificador de máxima margem aqui não serve mais. Então, eu vou tentar desenvolver ele mais um pouco para chegar aqui no método que poderia ser aplicado a esse tipo de problema, que é um problema não linear, que são as máquinas de vetores de suporte. Então, para isso, eu vou trabalhar aqui com o conceito de multiplicadores de Lagrange. Então, vou fazer aqui uma função lagrangiana, que eu simplesmente vou fazer uma transformação desse problema aqui, acomodando essa restrição aqui na própria função a partir dos multiplicadores de Lagrange. Eu estou trabalhando aqui com conceitos de otimização não linear, né? Teoria clássica de otimização. Felizmente não dá para demonstrar tudo passo a passo, né? Mas eu espero que vocês entendam a ideia. Eu sei que é bem complexo, mas o método de fato exige esse tipo de demonstração para a gente não ficar sem entender com profundidade como que é o conceito. Então, eu vou criar essa função, que é uma função L, que é a função dos nossos parâmetros ali, do nosso separador. Então, B, nosso vetor de coeficientes, e beta 0, nossa constante ao vício. E essa função vai ser simplesmente a nossa função objetivo, meio de B transposta B. E aí, eu vou pegar a nossa restrição, eu vou deixar ela com o lado direito nulo, então vai ficar o que está do lado esquerdo menos 1, maior ou igual a 0, tá? Então, deixa eu fazer isso daqui. YI, B transposta XI mais beta 0. Menos 1. E eu vou colocar isso aqui dentro de colchetes, multiplicar aqui pelo nosso multiplicador de Lagrange, αi, e somar para i igual a 1 até n, tá? E subtrair isso daqui. Por ser uma restrição de maior ou igual, eu vou subtrair aqui. E aí, esses multiplicadores de Lagrange, αi, tem que ser maior ou igual a 0 para i igual a 1 até n. E também nós temos uma propriedade aqui sobre esse termo aqui, ó, de que isso tem que ser sempre igual a 0, tá? Então, resolver esse problema aqui é o análogo a resolver esse problema aqui, com essas restrições, que os multiplicadores de Lagrange têm que ser maiores ou iguais a 0 para igual a 1 até o enésimo dado de treino, e também de que esse produto aqui é nulo, tranquilo? Do multiplicador de Lagrange vezes a nossa restrição de maior ou igual a 0. Então, o que acontece? Para isso aqui ser satisfeito junto com isso, o que acontece? Eu tenho dois casos. Quando αi é maior que 0, o que acontece? Se αi é maior que 0, um número positivo para multiplicar por outro número e dar um valor nulo, isso daqui tudo que está no colchete tem que ser nulo. Então, para isso anular, isso daqui tem que ser igual a 1. Para isso ser igual a 1, o que acontece? Eu mostrei para vocês lá, né, que quando isso é unitário, significa que o ponto xi está na margem, ou seja, é um ponto que é um vetor de suporte, tranquilo? Então, quando αi é maior que 0, nós estamos falando do caso de que essa restrição está ativa na otimização, tá? Ou seja,
o que acontece lá no classificador de máxima margem, hiperplano de máxima margem, é que somente os vetores de suporte vão influenciar na posição do nosso hiperplano, no ângulo ali do nosso hiperplano, digamos assim, tá bom? E quando αi é nulo, se isso aqui é nulo, é quando essa restrição está inativa, ou seja, o caso que você não precisa do multiplicador de Lagrange, tá? Então, isso acontece para os pontos que não são vetores de suporte, que é quando isso daqui é maior que 1. Para isso aqui dar um valor positivo, e aí eu tenho que ter o αi nulo para satisfazer essa restrição aqui, relacionada à função lagrangiana, tá bom? Beleza. E aí, como que a gente pode resolver esse problema aqui? Eu posso resolver esse problema da seguinte forma: eu vou pegar a nossa função lagrangiana e derivar ela em relação a b, tá? E derivar também em relação a beta zero, que é o nosso vício ou constante, e em ambos os casos nós vamos igualar isso daqui a zero. Então vamos fazer isso para entender melhor isso. Então a derivada de L em relação a B, nosso vetor de coeficientes, beta 1, beta 2 até beta k, vai ficar o seguinte: o primeiro termo eu tenho B aqui, né? B transposta B, multiplicado por meio. B transposta B, né, em notação matricial, é a mesma coisa que B ao quadrado em notação algébrica, né? Então a derivada de B transposta B dá 2 vezes B, dividido por 2 fica B. Tranquilo? Então, B. E aqui, nesse somatório, eu vou ter um único termo que tem B. Os outros termos, como não tem B, eu estou derivando em relação a B, vai ser constante. Então, a derivada de uma constante é nula. Então, só vou me importar com o termo que tem B, que é esse que eu vou escrever aqui agora. O somatório para I igual a 1 até N de αi vezes yi vezes B transposta xi. Tranquilo? E aí, na hora que eu derivo esse termo em relação a B, eu só tenho B uma vez, né? Então, derivada de B em relação a B dá 1, ou seja, fica 1 multiplicado pelo que sobrou aqui, né? Então, eu simplesmente vou retirar B e aí eu tenho o resultado da nossa derivada. E aí, na hora que eu igualo isso a zero e resolvo para B, eu tenho que B é igual a esse somatório aqui, beleza? De αi, yi, xi, para igual a 1 até N. E vamos fazer aqui a derivada de L em relação a beta zero, beleza? Se a gente observar aqui, ó, o que vai aparecer com beta zero? Aqui não tem beta zero no primeiro termo, e no termo aqui do somatório eu vou ter um αi, yi multiplicado por beta zero. Então vai ficar o somatório para i igual a 1 até N de αi, yi vezes o nosso beta zero, derivado em relação a beta zero some, né, e fica o que está multiplicado por ele, né, e aí eu igualo isso a zero, beleza? Então, eu obtive esses dois resultados aqui que eu gostaria de destacar. Vou chamar aqui o nosso lagrangiano de asterisco 1, aqui de asterisco 2 e aqui de asterisco 3. E aí a gente consegue agora mudar um pouquinho a nossa função lagrangiana. Vou fazer o seguinte: eu vou pegar asterisco 2 e asterisco 3, esses dois resultados que a gente obteve agora, e colocar em asterisco 1. E aí dá uma olhada, meio de B transposta B. Eu vou deixar a função lagrangiana aqui embaixo só para a gente entender melhor, tá? Eu acabei de mostrar para vocês que B é igual a somatório para igual a 1 até N de αi, yi, xi. Então, nós vamos fazer isso. Somatório para I igual a 1 até N de αi, yi, xi, né? Isso é B, só que eu tenho B transposta B, e aí vai ficar assim, ó. Isso transposta, que é B transposta, multiplicado por B e multiplicado por meio, tá? Isso aqui é a nossa função L. E aí, o que acontece? Nessa segunda parte aqui, o que a gente pode fazer com esse termo aqui, ó? Observem só que o B não tem índice I, então eu posso levar ele para fora do somatório, tá? E aí eu vou ficar com o termo somatório para I igual a 1 até N de αi, yi vezes xi. E esse somatório eu acabei de mostrar para vocês que é o nosso B. Tranquilo? Então, B transposta B é igual a esse primeiro termo do somatório aqui, né? Pelo que eu acabei de demonstrar para vocês lá em cima. E aí depois eu vou ter um termo αi, yi vezes beta zero. Eu posso passar o beta zero para fora também do somatório, porque esse beta zero não tem o índice I. E aí, αi, yi, que ficou dentro do somatório, eu mostrei para vocês que é nulo. E um terceiro resultado que a gente vai ter desse somatório é aqui αi vezes menos 1. E esse termo vai ficar. O primeiro termo vai ser negativo. Eu tenho meio de B transposta B, tá? Isso aqui é B transposta, isso daqui é B. E eu acabei de dizer que esse termo aqui, ó, eu consigo transformar ele em B
transposta B também, só que tem um menos na frente. Então, meio de B transposta B menos B transposta B vai ficar menos meio de B transposta B, beleza? E posteriormente, né, eu mostrei para vocês que vai sobrar um beta zero multiplicado por alfa y dentro do somatório, que anula, e depois vai ter um termo, um último termo, que é mais somatório para i igual a 1 até n de alfa i, porque alfa i multiplicado por menos 1 e tem um menos aqui, tranquilo? Então, essa é a nossa função lagrangiana. Daí, a partir dessa função, nós vamos chegar no seguinte problema dual. Ó. Então, ao invés de resolver o nosso problema lá de minimização, eu vou trabalhar com o problema dual, que eu vou maximizar nossa função lagrangiana aqui em relação a alfa, ao invés de em relação a b e beta zero. Tranquilo? Eu só vou fazer uma adequação aqui desse primeiro termo que eu ainda não tinha feito e fazer o produto aqui para ficar mais claro. O que eu vou fazer? Ó? Eu, ao invés de usar i aqui repetindo, eu vou usar j, tá? Então, vou só colocar um j aqui em todos os termos. Só estou mudando o contador, que aí sempre eu vou ter os produtos aqui, né, de todos os pontos, considerando os dados de treino. E aí nós vamos ficar com isso daqui. Vou só inverter a ordem colocando esse termo primeiro, então vai ficar somatório para i igual a 1 até n de alfa i, beleza? Menos meio do somatório para i igual a 1 até n, alfa i, alfa j, yi, yj e xi transposta xj. Eu só coloquei o transposta aqui no x porque é o único que é vetorial. Eu estou somando para i igual a 1 até n, mas ele é vetorial no sentido das features, no sentido de que eu tenho, por exemplo, a função de duas variáveis, igual eu estava mostrando ali, x1, x2, e aí eu quero fazer a separação aqui, né, de pontinho e xzinho. Então, eu tenho duas dimensões. Eu estava até usando o contador J aqui para essas dimensões e agora eu comecei a usar aqui no N, só para não ter que ficar inventando mais letra para contador, para índice, beleza? E aí eu tenho que manter aqui as restrições. Sujeito a somatório para i igual a 1 até n de alfa i, yi é igual a 0 e alfa i tem que ser maior ou igual a 0 para todo i, igual a 1 até n. Então, aqui a gente pode apagar a nossa função lagrangiana. E aí, beleza. Esse problema, quando eu maximizo ele, eu consigo um resultado análogo à minimização do outro problema que eu tinha mostrado para vocês lá do classificador de máxima margem, tá? Só que aqui a gente vai conseguir refletir sobre a questão da máquina de vetor de suporte, que é para problemas mais complexos, tá? Então, se eu pegar o nosso classificador, vamos recordar aqui, ó, o que seria o nosso classificador? Na verdade, a nossa função de decisão, né, ela pode ser reescrita, considerando essa equação asterisco 2, que já ficou lá para cima, né? Mas nós tínhamos a seguinte função, ó, b transposta x mais beta 0. É o nosso modelo linear, tá? Que é beta 1 x1 mais beta 2 x2 e assim sucessivamente, mais uma constante beta 0. É isso aqui que eu utilizo para fazer a classificação. Se isso der maior que 0, eu classifico para a classe mais 1. Se isso menor que 0, classifico para a classe menos 1. Como que eu posso descrever isso daqui? Eu sei que B transposta é igual ao somatório para I igual a 1 até N de alfa I, yi, x, i, né? Só que transposta esse x, porque isso daqui é escalar do ponto de vista das features, né? Das nossas características, eu simplesmente somo aqui o beta 0. Tá? Então, eu consigo também descrever o nosso classificador não pensando aqui nas dimensões, né, dos K parâmetros que eu tenho, das K features que eu tenho, mas pensando nas observações de treino. Tá? Então, a mudança que a gente está fazendo aqui é essa, beleza? Isso daqui, né, é o nosso B, só que o B está no espaço dos K parâmetros. Nossa, eu estava mostrando ali sempre desenhando em duas dimensões, beleza? Agora não, agora eu estou relacionando o meu modelo aqui no espaço dos dados de treino, beleza? Então, a ideia para chegar nas máquinas de vetores de suporte é essa. Então, basicamente, o que nós vamos fazer é o seguinte, eu vou utilizar o que o pessoal costuma chamar na literatura de truque de kernel. Tá? Daqui a pouco a gente vê o que seriam esses kernels. Eu vou pegar esse problema dual, eu vou até copiar ele aqui, e esse xi, xj aqui, ó, eu posso dizer que é o produto interno
de xi, xj. A gente pode representar isso daqui da seguinte forma também, ó. Basicamente, o que a gente vai fazer é substituir isso por um kernel. Então, eu vou tirar isso daqui, que de certa forma já é um kernel, só que é um kernel mais simples, que é um kernel linear, tá? E eu vou colocar no lugar disso aqui um kernel mais complexo. Então, eu vou chamar aqui de K de xi e xj. E aí tem diversos kernels que a gente pode aplicar, tá? Eu vou mostrar alguns para vocês aqui. Eu posso ter, por exemplo, o kernel linear que eu já falei para vocês, né? Que seria esse K de xi, xj igual a xi transposta xj, beleza? Mas a gente pode ter um kernel mais complexo, que aí a gente já vai conseguir acomodar problemas não lineares, que seria o kernel polinomial, que seria igual a xi transposta xj mais 1 elevado a um grau d. D é o grau do polinômio de interesse. Se você colocar d igual a 2 aqui e desenvolver isso daqui, né, você vai ter termos de segunda ordem, na hora que você desenvolver o quadrado aqui desse produto. Se você coloca d igual a 1, você tem um kernel linear somado de 1, né, então não seria muito interessante. D a partir de 2 aqui já vai começar a nos dar resultados mais interessantes. A gente tem o kernel aqui de função de base radial, que seria o seguinte, ó, exponencial de menos gama aqui da norma de xi menos xj ao quadrado, tá? Então, esse kernel aqui é um kernel muito interessante, que ele consegue fronteiras mais complicadas. Então, por exemplo, nesse caso aqui, né, eu aplicar aquele kernel de função de base radial num problema parecido com esse aqui, eu consigo fazer um separador que vai meio que ilhar essas observações aqui. E lógico, a gente vai ter toda a complexidade dos vetores de suporte aqui da margem também, tá? De ambos os lados aqui, sempre contornando todo o nosso espaço aqui. Vamos supor que esse ponto aqui ficou mais próximo e tal, teria que ter toda a margem aí também. Então, esse seria um caso que eu conseguiria acomodar com o kernel radial, fazer uma boa separação. O kernel polinomial para esse caso aqui, com grau 2, também acho que daria um resultado, poderia dar um resultado interessante. É uma ilustração que eu fiz, né? Mas enfim, a ideia das máquinas de vetores de suporte, né? Depois que eu faço toda essa transformação, saio aqui do espaço das features e vou para o espaço aqui de todas as observações de treino, mas conforme eu mostrei para vocês aqui, os multiplicadores de Lagrange, né? Só vão de fato ser importantes, ou seja, se maior que zero, quando a restrição está ativa, que é para os pontos que estão na fronteira, ou seja, para os vetores de suporte, né? Então, o problema não é tão complexo, não vai de fato para i igual a 1 até n, ele vai para i pertencente aos vetores de suporte. E aí eu consigo fazer uma separação mais complexa. Então, essa aí é a ideia da máquina de vetores de suporte, né? Que é para problemas não lineares, beleza? Problemas mais complexos aí. E é um método muito poderoso, um método muito flexível, né? Você consegue resolver problemas bem complexos com esse método. E a gente tem outros kernels além dos que eu mostrei, por exemplo, o kernel de rede neural de 3 camadas, o kernel de Mahalanobis e por aí vai, tá? Infelizmente, né, para o vídeo não ficar grande, eu não vou aprofundar nesses outros kernels, mas eu espero que eu tenha passado o básico aqui da fundamentação desse método para vocês e que vocês consigam entender a ideia do método. E no próximo vídeo nós vamos fazer uma implementação na linguagem R para vocês entenderem aí como aplicar as máquinas de vetores de suporte, tá bom? Então por hoje é só. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like, se inscreva no nosso canal e ative as notificações. Muito obrigado!